E aí pessoal, belezinha? Como que vocês estão aí? Aí Nova, tudo bem? Espero que tá todo mundo seguro, né? Nas suas casas e nada de festinha, tá? Agora a gente tem que fazer isolamento, tá bom? Nossa segurança. Vamos lá, vamos continuar o nosso conteúdo de física que a gente estava vendo, né? Sobre cinemática, movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá? Vamos continuar? A gente viu um pouquinho da cinemática, que é o quê? A parte da mecânica, que ela vai estudar o movimento dos corpos, mas sem levar em conta a causa, a consequência desse movimento, tá? Vimos também o que seria o ponto material, que é aquele objeto que vai ser estudado, no caso, né? Só que essas dimensões desse ponto material, elas são desprezíveis. Olha o exemplo aqui. Eu tenho aqui uma formiga em relação a uma calçada, né? Então eu vou desprezar essas dimensões dessa calçada, o tamanho dela, a mesma coisa com a formiga, tá? Então depois dá uma pausa e lê para mim o slide, ok? Vamos lá. Corpo extenso, né? A gente não desprezou a questão do ponto material, então o que são os corpos extensos? Vou dar uma lida aqui, ó. São corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas, comparadas com outras dimensões dentre o que? Esses fenômenos observados. Como assim? Olha o exemplo que ele me deu aí de novo. Uma formiga em relação a uma pequena pedra, ou um caminhão em relação a uma rua, tá? Então essas informaçõezinhas aí, elas não podem ser desprezadas, tá? Vamos lá, trajetória, isso aí caiu na prova, né? Vai depender do quem? Do observador, né? Então vamos lá, o que é trajetória? É o caminho percorrido pelo móvel. Eu estou com duas telas aqui, tá? Para definir uma trajetória, é preciso um ponto de partida para a observação. Por exemplo, olha esses caças aqui, ó. Se você olhar no caso, se o seu ponto de referencial foi dentro do caça, a sua esfera vai estar caindo em linha reta. Mas, se você estiver fora, né, quem estiver na Terra verá o quê? Uma trajetória de uma parábola, né? Parábola, certo? Vamos lá. Tá meio escuro aqui, né? A iluminação tá pouca. Mas presta atenção no slide, tá bom? Vamos, ó. E aí, posição, né? Então você tem esses dois carrinhos aqui e tal, né? Então, posição é a localização do móvel na trajetória, medida em relação ao quê? A origem de um ponto, né? A gente vai sempre representar essa posição usando, no caso, o eixo, né? O eixo X, né? Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Temos esses dois carrinhos, né? Qual é a posição do primeiro carrinho? Isso, ele está em relação ao marco zero, né? Esse zero aqui saiu um pouquinho fora, né? Ele está na posição de 10 km. E já o outro carrinho está em 35 km, né? Se eu for ver a diferença de espaço entre os dois, basta pegar o espaço, né, do 10 para chegar no 35, quanto que é? Isso, 25, certo? Aqui dando os dados, ó, a posição do carrinho 1 está no quilômetro 10 e no outro no quilômetro 35, tá? Lembra que sempre a origem é considerada marco zero, tá? Vamos lá, vamos continuar nossa aula aqui. Estão relembrando? Bora! Vamos lá. Pessoal, atenção, tá? Toma cuidado. Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Vamos lá, continuando aqui, professor. Quando a posição de um móvel não se altera, e aí? Em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso, parado. Ok? E agora? Eu estou parado ou estou em movimento? Depende de quem? Do referencial. Isso. Vamos para o próximo. Esses efeitos aqui, né? Vamos lá. Velocidade escalar média, né? Lembra que a gente fez aquela vez na quadra? A gente determinou a velocidade? A gente usou até o carrinho de controle remoto, né? Então, a velocidade eu vou usar no Sistema Internacional de Medidas a unidade metros por segundo, tá? Então, vai ser a relação entre quem? Deslocamento do corpo dividido pelo determinado instante, tempo que ocorreu aquele deslocamento. Aí vamos ter a nossa velocidade escalar média, né? Usando
essa formulazinha aqui. Esse ΔX aí, ele pode ser substituído pela letrinha S, né? S de espaço, tá bom? Opa! Isso, aqui eu já passei, que dá em metros por segundo. Vamos lá, deixa eu dar uma adiantada aqui. As conversões também são importantes, tá? Então lembra de quilômetros para hora em metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6, tá bom? E o inverso multiplica por 3,6. Belezinha? Vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Então, mais um exercício para a gente dar uma relembrada. Vamos lá. A distância entre o marco zero de Recife e o marco zero de Olinda é de 7 km. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre essas duas cidades, né? Qual a sua velocidade média neste percurso, levando-se em conta que ele parou 10 minutos para descansar. Então nós temos 3 dados aí, né? Vamos pegar, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Lá, caneta, ó. Por que esses 3 dados? Né? A gente tem o espaço, né? 7 km, né? Ó. Nós temos o tempo que ele gastou. Ele pede quem? A velocidade, né? Mas toma cuidado que nós temos... não seria um quarto dado, mas é um decréscimo, né? Ele parou para descansar 10 minutos, então eu vou ter que descontar esse tempo, certo? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos lá. Então, ele quer quem? A nossa velocidade, né? Vamos lá. Eu tenho o espaço, né? Nossa, seria a variação do espaço, ΔS, né? Que seria de 7 km. Oi. Ó. Difícil desenhar com mouse. Eu tenho o tempo, né? Nosso ΔT. Como tá aqui, ó, 1 hora e 20 minutos, vamos considerar. 1 hora tem 60 minutos. 60 mais 20, 60, 70, 80 minutos. Então, o tempo nós temos 80 minutos. Só que eu vou ter que desconsiderar o quê? Esses 10 minutinhos aqui, ó. Então, 80 tira 10, ó, né? Então, temos um total de 70 minutos, ok? Vamos lá. Lembrando que cálculo de velocidade, né, no Sistema Internacional de Medida, a gente usa metros para velocidade e segundos para o tempo. Então aqui eu tenho que fazer algumas conversões também, né? Como a distância está em quilômetros, eu vou ter que transformar para metros. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, 7 quilômetros, eu vou fazer vezes 1000, que dá 7000 metros. Eu vou colocar já o resultado aqui, ó, da conversão. Então, a velocidade nada mais é que o resultado, né, dá 7000 metros. 700, isso. Descendo aqui. Tempo, né, metros por segundo? Então, eu vou ter que transformar isso daqui para segundos. Então, 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, eu vou estar multiplicando aqui por 60, né? Então, vamos lá, vai dar 42, né? 7 vezes 6, 42, né? 42, né? 0 vezes 0 dá 0, 0. Então, eu vou dividir isso daqui. Olha lá, corta, corta. Então, deixa eu pegar aqui rapidinho. Deu 1,6. 1,6 metros por segundo o nosso resultado. Deu para relembrar como calcular a velocidade? Transformação. Desculpa a letra aí, né? Mas a minha já não é bonita. Ainda mais fazendo com mouse, né? Complicado. Vamos lá. Oi. Tinha mais coisinha aqui. Vamos lá. Um menino sai de sua casa e caminha para a escola, dando em média 1 passo por segundo. Olha uma informaçãozinha que ele deu aqui pra gente. 1 passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é de 40 centímetros, eita, 40 centímetros,
E se ele gasta 5 minutos no trajeto, qual a distância entre a sua casa e a escola em metros? Então ele quer a distância em metros, né? Eu posso fazer por regrinha de 3 isso daqui, né? Fica mais tranquilo, né? Eu posso pegar assim, por exemplo, cadê? Ele não falou tempo de 5 minutos? Então eu vou pegar esse tempo aqui, ó, ele falou que dá 1 passo por segundo. Vamos transformar esses 5 minutos em segundos. Então nós temos o tempo. Tempo é dado o quê? Ali nós temos 5 segundos. Opa, 5 minutos, professor. Vamos lá. E eu vou multiplicar isso aqui. Então, 1 minuto tem 60 segundos. Vou fazer vezes 60. Primeiro vamos transformar, tá? 5 vezes 6, 30. Né? 0 vezes 5 dá 0. Então, temos 300 segundos. Ok? Eu vou deixar para fazer outra conversão depois do final. Acho que fica mais tranquilo também, tá? Ele não deu a indicação aqui, ó, 1 passo por segundo. Ou seja, se temos 1 passo por segundo, 300 segundos, temos total de 300 passos, né? Então, a cada 1 passo, temos por segundo. Então, são 300 segundos, nós temos 300 passos. Tá? Passos. Nossa, mãe, ficou feio aqui. Vamos lá. Vou comprar uma caneta, aquela caneta de escrever. 300 passos. E cada passo ele falou que o tamanho médio do seu passo é de 40 centímetros. Então, vou fazer 300 vezes 40. Só que o meu resultado aqui vai dar em centímetros, né? 3 vezes 4 dá 12. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 também dá 0. O que eu faço? Eu fiz 3 vezes 4, depois eu faço 0 vezes 0. 0 vezes 0, 0 vezes 0. Então, 1.200. É isso? Faltou um 0? 3 zeros, né, professor? 3 zeros. 12.000 passos. 12.000 centímetros. Centímetro, né? Para mim transformar em metro, 1 metro tem 100 centímetros. Então basta eu dividir isso aqui por 100. Oi. Corta. Corta, né? Ficou o quê? 120 metros. Certo, pessoal? Eita, letrinha feia. Vamos lá. Desculpa aí a iluminação, tá? Vamos lá. Movimento retilíneo uniforme. O MRU. Conceito de movimento uniforme. Então, vocês estão vendo esses carros aí? A partir de cada instante, a velocidade dele está o quê? A mesma, né? Então, você já deve ter observado esse tipo de movimento quando está dentro de um carro em movimento. Observando o velocímetro do carro, pode ter trechos em que a velocidade marca sempre a mesma velocidade, em qualquer instante ou intervalo de tempo, como exemplo. Tá? Então, temos o movimento, ele é considerado uniforme quando a velocidade escalar média do móvel é o quê? Constante, em qualquer instante, qualquer tempo. Significando que no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em o quê? Tempos iguais. Grava isso, tá bom? Vamos lá. O movimento é retilíneo uniforme quando o móvel percorre uma trajetória reta, retilínea, e apresenta quem? Velocidade constante, tá? O nome já fala, movimento retilíneo, então tem que ser reto, não pode ser variado. Voltou? Tá. Vamos lá. Como que eu vou determinar, então, a velocidade no movimento retilíneo uniforme? Né? A gente vai usar a velocidade escalar, é constante em qualquer instante, né? Então eu posso utilizar a expressãozinha da velocidade escalar, que é o quê? Que é a nossa velocidade média, que é ΔS dividido por ΔT. Outras expressões que eu também posso usar, né, que vocês já conhecem aqui, nós temos aqui a expressão do nosso sorvete, estão lembrados? Né?
Aqui seria a denominação da fórmula, como chegou a expressãozinha do sorvete, né? Lembrando que o sorvete é o quê? O S de posição, né? Esse S aqui seria o SF, né? A posição final, igual posição inicial, mais ou menos, vai depender do que? Da velocidade, né? Se a velocidade está aumentando, vai ser positivo, se ela está diminuindo, é negativo. Se o objeto está indo em mesma direção, né? Isso a gente tinha visto aquela vez, né? Ela vai falar demais e sentido oposto vai ser negativo. Vamos ver, gráficos. Como é que eu vou determinar então essa velocidade? Através de gráficos, tá? Então, o gráfico serve para visualizar o comportamento das grandezas físicas envolvidas de uma maneira fácil e rápida. Através de um gráfico podemos verificar como variar uma grandeza, por exemplo, em função de outra, tá? Eu vou dar uma puladinha aqui, tá? Ó, temos aqui dois eixos, eixo X e o eixo Y, né? Se eu por acaso tiver um eixo que corta os dois, né? O que eu posso analisar aqui, ó? Nós temos o espaço e temos o tempo. Espaço-tempo, eu tenho os dois, ΔS por ΔT. Eu calculo aqui a minha velocidade. Então, eu posso dizer que a minha velocidade, conforme o tempo vai passando, ela também está aumentando, né? Certo? Vamos lá. A velocidade escalar é obtida a partir do gráfico versus o espaço com o tempo, calculando a inclinação dessa reta, que é aquela fórmula que você já conhece, ΔS por ΔT. Tá? Sendo a velocidade constante em qualquer instante, intervalo de função de velocidade, em função do constante do gráfico, é uma reta paralela ao eixo. Então, lembra quando nós temos a função do espaço, eu posso usar as áreas da figura para calcular ele, no caso, né? Porque aqui eu já tenho a velocidade e eu já tenho o tempo. Aí eu posso usar a área da figura para calcular o espaço. Espaço é numericamente igual à sua área da figura. Oi? Certo? Eita, professor. Eu não sei se tem coisa para apagar aqui. A área da figura. Aí, no caso, seria um retângulo, né? Lado vezes lado. Ou vocês falar base vezes altura, também dá certo. Isso. Ótimo gráfico aí. Base vezes altura. Tá bom? Vamos lá. Aqui tem já um exercício praticamente feito, né? Um rapaz percorre um espaço de 40 metros em 8 segundos. Então, basta dividir 40 por 8, eu tenho a minha velocidade, que é 5 metros por segundo. Professor, tá fácil assim? Vai é complicado. Essa cadeira faz um barulho. Vamos lá. Temos aqui um outro. Lembra a função horária do espaço. A função ela pode dizer pra gente várias coisinhas. Pra gente lembrar, é só jogar em cima da fórmula do sorvete, né? Então, aqui perguntou o espaço inicial, a posição inicial, nesse tempo de 10 segundos, e o instante que ele passa pela origem dos espaços zero. Então, vamos ver cada um deles aqui agora, tá? Então, o espaço inicial. Eu posso pegar a expressãozinha do nosso sorvete, né? Jogar embaixo dessa fórmula, né? Então, nós vamos ter o quê? Ó? Gente, desculpa aqui, o zero ficou grandão. Então, aqui seria menos 20, que seria a posição inicial. E o 5 seria a nossa velocidade. Estão lembrando do conteúdo? Beleza. Opa, já passei a B. A B perguntou, a posição no instante de tempo igual a 10 segundos. Então, aonde tem o tzinho aqui, ó, 5 vezes t, eu substituí por 10. Então, ficou menos 20 mais 5 vezes t. 5 vezes t não deu 50? Menos 20 tira 50, deu 30 metros. Agora, quando fala que o instante que ele passa pela origem, então quer dizer que o espaço final vai ser zero, né? Então, o espaço final vai ser zero, joga na fórmula do sorvete, né? E calculamos aí, temos o resultado de 4 segundos. Qualquer coisa, pausa o vídeo, joga a fórmula certinha e faz o passo a passo, tá? Aqui está resumido. Tudo bem? Vamos lá, galera! Aqui tem um gráfico novamente do espaço, né? Aqui nós temos aqui, eu posso perceber conforme o tempo vai avançando, está aumentando essa reta paralela aos eixos, né? Então, seria a nossa velocidade. Qual a função horária desse gráfico? Né?
Então vamos pensar comigo, ó. Saiu desse ponto e foi para esse ponto, né? Tempo 2. Não era função horária, não era negócio do sorvete? S que é igual a S inicial mais velocidade vezes o tempo, né? O S a gente vai estar calculando, né? S inicial, qual vai ser? Isso, 4. E o tempo vai ser 2. Vamos ver como vai ficar? Vamos lá? Posição inicial é 4. Joga na fórmula do sorvete. Nós temos aqui, ó. Ah, sim! No gráfico a gente não tem a velocidade. Como eu vou calcular a velocidade? Usando aqui a funçãozinha do sorvete, né? Espaço final, né? 8. Então vamos jogar aqui 8. Espaço inicial não foi 4? Isso, aí eu vou achar quem? A nossa velocidade, né? Passando aqui, vamos lá. Joga uma expressãozinha, deu 2 metros por segundo. Então agora a gente tem a posição inicial e temos a quem? A velocidade. Agora sim eu posso jogar na função horária do sorvete. Aí, ó. Temos então o espaço inicial que é 4 e a velocidade que é 2. Por que aqui é positivo? Porque o eixo que está cortando aqui, ó, está crescendo, está subindo, né? Indicando que a velocidade está aumentando. Agora presta atenção nesse outro, tá? A gente começou a ver isso aqui na sala de aula, né? Que é aquele sorvete maior, o sorvetão, que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, agora não é só a linha reta, não. Agora ele vai variar, tá? Vamos lá. Conceito de movimento uniformemente variado. Movimento uniforme, o que varia uniformemente? O que será que é isso? Foi uma perguntinha que ele colocou aí. Então, agora nós temos aqui, a velocidade varia, né, uniformemente. Ou seja, ela varia a mesma quantidade em um mesmo intervalo de tempo. Então quer dizer que agora a velocidade vai variar e o tempo também pode variar. Só que ela possui aceleração diferente de zero, tá? Vamos lá ver? A gente viu a formulazinha também da vovó, né? Lembra? Vovó assistindo TV, né? Função horária da velocidade. E essa aqui é do nosso sorvetão, que a gente viu aí na penúltima parte da apostila do setor A. Eu tenho aqui um gráfico, toma cuidado com os gráficos, tá? Cai bastante também. Temos um gráfico, a função de primeiro grau, que é do movimento uniformemente variado. Então você pode perceber, ó, só tem a única linha que corta o eixo. Agora, quando eu tenho, ó, mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Né? Então, nesse gráfico eu posso usar para achar quem? A aceleração. A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A gente também estudou isso daí. Então, a aceleração escalar é obtida a partir do gráfico, né, que a gente acabou de ver. Velocidade versus o quê? O tempo. Então, essa inclinação dessa reta é a aceleração. Professor, mas como que agora eu sei que é a aceleração? Quem que eu tenho aqui? Voltando, ó. Temos a velocidade no eixo e o tempo no outro. No lugar do S, que era o espaço, agora é velocidade. Então, feito isso, eu posso já usar para achar a aceleração do sistema. Vamos lá. Nesse gráfico aqui, ó, aqui nós temos dois pontozinhos. Não sei se dá para enxergar. Deixa eu pegar aqui o marcador. Né? Temos aqui, ó, esse ponto que ele pegou, o tempo 4. Quando é 4, a velocidade aqui tem um certo valor. Esse outro pegou 8, é isso? Quando é 8, aqui acho que vale 16. Se eu estou enxergando errado. Então, calculando essas diferenças, né, o que é o ΔV? Velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔS? Né? Os espaços, mas agora é ΔT, tempo final menos tempo inicial. Então, vamos pegar a diferença da velocidade, a diferença do tempo, aí eu consigo achar quem? A aceleração do sistema. Tá? Temos aqui alguns gráficos, tá? Movimento retilíneo uniforme. Ele é acelerado, né? Já vou estar vendo essa classificação de outra maneira, ficar mais fácil para vocês, tá? Mas eu não vou considerar isso aqui, ó. Toda vez que a aceleração for maior do que zero, vai ser acelerado. Tem que tomar cuidado com outro referencial também, tá? Mesma coisa desse acelerado. Ele é constante quando a aceleração, o quê? Quando a aceleração, acho que a velocidade é constante, a aceleração é a mesma, não altera.
Tá? Pessoal, vamos dando continuidade ao nosso assunto aqui. Agora, o outro tipo de gráfico é do movimento uniformemente variado. Tá? Esse tipo de gráfico em si, eles vão formar parábolas, tá? Então temos aqui a função do espaço, função do tempo, então é aquela nossa fórmula do sorvetão, função de segundo grau, tá? Se a câmera também é lenta, o computador está meio bichado. Aí vamos lá. Esse gráfico aqui a gente tem que fazer algumas análises, tá? Primeiramente, eu vou analisar o quê? Vamos lá. Primeira etapa, eu tenho que classificar o movimento, se ele é uniformemente ou uniformemente variado. Eu já falei para vocês, como forma parábola, ele é uniformemente variado, tá? Só que a gente tem aqui a parábola, né, barriga para cima, barriga para baixo. Então, se ele tá, né, se ele tem barriga, é uniformemente variado, tá? Então, é a nossa funçãozinha aí, essa aí é do sorvetão, tá? Estão lembrados dela? Vamos lá. Então, segunda etapa, como que eu vou classificar ele? Eu tenho que olhar a concavidade desse gráfico. Deixa eu colocar minha imagenzinha aqui, né? Então, se ele está, a concavidade está para cima, eu vou ter uma classificação. Se está para baixo, eu vou ter uma outra classificação, né? Vamos ver? Opa! Foi. Se ele está para cima, eu vou ter que tomar cuidado com isso daqui, ó, porque a minha aceleração ela vai ser positiva. Se a minha concavidade está para baixo, ela vai ser a aceleração menor do que zero, negativa. Qual dos dois? A concavidade está para cima ou está para baixo? Então, concavidade, para quem não lembra, né? Côncavo, essa parte aqui, ó, funda, aqui está para baixo e aqui está o quê? Para cima. Então, o primeiro gráfico, né? Então, a aceleração dele aqui ela vai ser maior do que zero e o segundo vai ser menor do que zero, tá bom? Então, segunda etapa da nossa classificação. Vamos lá. Terceira etapa, vamos olhar o vértice. Né? Esse pontinho aqui, ó, que vai vir aqui, ó, ele é chamado de vértice. Vamos chamar de vértice Q. Então, é aquele pontinhozinho ali, tá bom? Vamos lá. Nesse vértice, eu tenho que tomar cuidado com ele, tá? O que vai acontecer ali? Naquele momento, naquele instante, a velocidade vai ser zero. Vai ser o quê? Zero. Repete comigo aí, Fábio. Zero, isso. Cadê o Kenzo? Vamos lá. Quarta etapa. O que ocorre com a velocidade antes do ponto Q e depois do ponto Q? Vamos primeiro analisar esse primeiro gráfico aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui o marcador. Então, nesse primeiro gráfico, ó, antes desse ponto Q, o que está acontecendo aqui, né? A partir do tempo, o que será que está diminuindo? Né? Vamos pensar comigo? A velocidade, isso. Se eu tenho espaço, eu tenho tempo, eu vou calcular então a minha velocidade. Por quê? Velocidade, né? Variação da velocidade, lembra? Velocidade escalar? É ΔS por ΔT. Nossa, ficou feio. ΔS por ΔT. Então a gente vai ter aqui, a velocidade vai estar diminuindo. E aqui, depois, ó, depois do ponto Q? Tá claro, né? Agora, né? Já falei uma. A velocidade vai estar aumentando. Certo, pessoal? Aí, depois vai ter uma outra classificação, né? Qual vai ser essa classificação? Eu vou olhar a aceleração. Lembra como que eu vou descobrir a aceleração? Olhando para onde está a concavidade. Concavidade para cima, a aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Ok? Vamos lá. Se os dois, ó, vamos analisar aqui, ó, primeiramente esse lado aqui, ó, esse lado, antes do ponto Q. Velocidade está negativa, a aceleração está positiva, os dois têm sentidos opostos. Tipo de movimento? Retardado. Retardado. Agora outro lado, ó, quando os dois estão aqui, ó, você tem aqui, ó, velocidade positiva e a aceleração também positiva. Então vamos olhar essa parte aqui, ó, essa parte, tá? Então, se ele é retardado, o outro vai ser quem? Acelerado. Isso, galerinha.
A mesma coisa a gente vai fazer agora para o outro gráfico, tá bom? Então vamos primeiramente olhar aqui em relação ao ponto Q antes dele, ó. O que está acontecendo aqui agora, ó? Com a minha velocidade. E isso está subindo, né? Então a velocidade está aumentando. E depois do ponto Q, ela está o quê? Diminuindo. Isso, galera! Aí eu vou comparar com a aceleração do sistema, né? Vamos prestar atenção aí, Stephanie. Vamos lá, Bruno. Desculpa se eu não lembrar de alguém aí, tá? E aí, Vitória? Vamos lá. Então vamos analisar aqui, tá? Cadê a Heloíse? Ó, velocidade maior do que zero, aceleração menor do que zero. Os dois, sentido oposto. E aí? O movimento é retardado. Isso! Agora aqui, ó, do outro lado agora, né? Essa parte aqui agora. Velocidade menor do que zero, velocidade menor que zero, aceleração menor que zero. Então é acelerado. Tudo bem? Foi. Aí eu peguei esse exercício aqui, ó. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos lá? Dá uma pausa aí. Vamos voltar? Deu pausa, né? Espero que deu. Vamos lá. O Pedro fez. Certeza. Não me decepcione. Né? A Vitória Matos também. Certeza. Né? Vamos lá. E aí, Pilan? Vou ter que pegar a lista nominal, porque eu estou esquecendo o nome. Vamos lá. Faça análise do gráfico e responda. É um gráfico de movimento uniforme ou movimento uniforme variado? Tem barriga? Então é variado. Isso. A aceleração do gráfico é positiva ou negativa? E aí? A aceleração dele, eu vou olhar onde mesmo? Ó, a barriga para cima, ela é o quê? Positiva. Né? O instante que ocorre a mudança no sentido do movimento. Instante. Instante eu lembro do quê? Tempo. Isso. Então tem tempo aqui, ó. Nesse ponto aqui. Onde vai dar o tempo? Nesse eixo? Não, aqui no eixo X. Instante, 4 segundos. Certo? Entre 0 e 4 segundos. Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente já viu que a nossa aceleração ela é maior do que 0. Né? A gente viu aqui na letra A. Tá? Entre 0 a 4 segundos. O movimento é acelerado ou retardado? Então eu vou ter que olhar o quê? A aceleração, agora vamos ver quem? A nossa velocidade. A velocidade está o quê? Diminuindo. Então quando os dois são sentidos opostos, agora foi grandão. O movimento ela é retardado. Isso. Mesmo sentido acelerado. Sentido oposto retardado. Em quais instantes? Opa, quais? Mais de um. O móvel passa pela origem dos pontos. Quando fala origem, quem vai ser? Eixo X. Né? Temos aqui duas origens. Ó. O tempo 2 e o tempo 6. Certo, pessoal?